E aí é que tá. Alonso foi para a Ferrari tendo comprado a Ferrari do Schumacher, só que a Ferrari do Schumacher já não mais existia, porque as pessoas já não estavam mais lá. Todd, Brown, Bernie, todos já tinham ido embora. E aí o Alonso ia ficando cada vez mais impaciente e a Ferrari gostava cada vez menos do jeito com que ele se referia à equipe, suas táticas e seus carros. Resultado é que em dado momento Luca de Montezemolo proíbe o Alonso de falar a respeito da Ferrari no Twitter. E a relação para lá de desgastada caminhava para o final. Para o seu lugar, a gente vai falar no episódio 4, viria outro alemão criado também, vendo a Ferrari do Schumacher vencer semana sim, semana também. Luca de Montezemolo e Stefano Domenicali não acham a menor graça disso e vão atrás do Vettel, que depois de vencer 2010, 2011, 2012 e 2013 pela Red Bull estava tendo dificuldades em se adaptar à era híbrida e ao brake-by-wire, o freio eletrônico que hoje existe nos carros e toca a recuperação de energia, e ainda tinha que enfrentar um jovem cheio de vontade na pessoa de Daniel Ricciardo. Eles conversam, curtem a ideia de trabalhar juntos e um acordo é assinado. Alonso é comunicado depois de tudo acertado e, dizem alguns, propositalmente tarde o suficiente para que sua margem de manobra fosse diminuída. E ele então acaba sendo forçado a assinar com a McLaren para 2015 naquele trem fantasma da Honda que você já conhece. Vettel tinha sido atraído justamente pelo sonho de reviver os anos Schumacher e o hino alemão voltar a tocar junto com o italiano no pódio. Mas, hoje sabemos, esse casamento nasceu fadado ao fracasso. Vettel foi contratado por Montezemolo e Domenicali, e no meio tempo, entre a assinatura e efetivamente começar a guiar pela Ferrari, o terreno muda rapidamente na política interna. Montezemolo deixaria a presidência depois de 18 anos e para o seu lugar vem Sergio Marchionne, e para a posição de team principal sai Domenicali, que vai trabalhar na Lamborghini, ali perto de Maranello, e vem para a posição um interino e depois Maurizio Arrivabene. Com um novo diretor técnico, James Allison, a equipe tem um ano apagado em 2014 com o 4º posto no campeonato de construtores, atrás de Mercedes, Red Bull e Williams. Em 2014 a Ferrari zera, não vence nenhuma e o Alonso faz apenas um 3º na China e um 2º na Alemanha. Mas aí Vettel chega e na segunda prova de vermelho vence. E venceria de novo na Hungria e Singapura, e a Ferrari pula para um vice nos construtores depois de um 4º posto em 2014. Sobe ainda de 216 para 428 pontos, quase o dobro. Os sinais eram promissores, mas em 2016 a Ferrari dá um passo atrás e cai de 2ª nos construtores para a 3ª, sendo ultrapassada pela Red Bull. Ainda em 2015, a Ferrari tinha se tornado uma empresa publicamente negociada na Bolsa de Nova York. E o código do papel na Bolsa é o mais apropriado possível para o DNA dessa empresa: Race. Para 2016, o carro desenhado por Simone Ressa sob direção técnica de James Allison faz apenas 2 segundos, 2 terceiros com Raikkonen e 3 segundos e 4 terceiros com Vettel, marcando no total 398 pontos. Na virada para 2016, a política interna de Maranello faz mais uma vítima. James Allison é tratado a pontapés dentro da equipe quando perde a esposa por um câncer agressivo e resolve tentar conciliar a vida na fábrica na Itália com as 2 filhas pequenas que tinha na Inglaterra. A Ferrari não aceita e ele é deposto da posição de diretor técnico e para o seu lugar assume Mattia Binotto. O mundo da Fórmula 1 duvidou àquela altura da capacidade dos italianos de tocarem o barco sem James Allison, esperando para ver o que viria em 2017. Mas o resultado é surpreendente. Vettel vence 5 provas e na 11ª etapa do ano na Hungria fatura a 4ª das suas vitórias no ano com uma dobradinha, com Raikkonen em 2º, e sairia dali liderando o campeonato 202 contra 188 pontos de Hamilton e a Mercedes. O que pode ser aquela boa ducha de realidade quem gosta de dizer que o Hamilton correu sozinho ganhando esses campeonatos. A Mercedes volta depois daquela pausa de verão em agosto, andando mais, e o Vettel se envolve num acidente na largada
que custa a ele e Raikkonen um abandono duplo, e dali para frente Hamilton e Mercedes não deixariam mais a peteca cair, emendando 5 vitórias nas últimas 9 provas e mais 2 segundos lugares. Vettel acaba vice, com a Ferrari também fazendo um vice nos construtores, perdendo para a Mercedes. Para 2018, Simone Resta desenha novamente sob direção técnica de Binotto a SF71H, e a Ferrari vem possivelmente com a sua chance mais sólida até aqui de vencer um campeonato. Vettel vence novamente 5 provas, uma delas depois da pausa de verão, mas mais uma vez a Mercedes consegue reagir na segunda parte do ano, e nas últimas 11 provas Hamilton vence 8. Mas nesse ano, é verdade, Vettel teve sua parcela de culpa com erros não forçados. Ele escapa e bate sozinho em Hockenheim quando tinha corrida razoavelmente no bolso e se coloca numa posição bem difícil em Monza, quando acaba dividindo a variante alta com Hamilton e leva a pior. Esses 2 lances custam a ele pontos importantes que não decidiram o campeonato, mas claramente mudaram a maré da disputa. A Ferrari novamente é vice, com Vettel também no segundo degrau na briga pelo campeonato de pilotos. Além das 5 vitórias de Vettel, Raikkonen vence nos Estados Unidos na única vitória dele nesta segunda passagem pela Ferrari. Ele, no final do ano, faz as malas e vai correr na Alfa Romeo, e para o seu lugar a Ferrari traz uma jovem promessa do programa de pilotos, Charles Leclerc. Antes do Leclerc, a Ferrari tinha uma jovem promessa sendo gestada que perde a vida depois de um acidente trágico em 2014, Jules Bianchi. Bianchi teria sido a peça entre a era Felipe Massa e a era Charles Leclerc, eis que o Massa saiu em 2013 e o Leclerc chegou só em 2019. No mês de 2018, Sergio Marchionne, então presidente da Ferrari, tinha assinado um acordo para trazer o Leclerc semanas antes de falecer, vítima de um câncer. Na esteira de sua morte e com mais uma derrota para a Mercedes, o terreno, mais uma vez, se move depressa embaixo dos pés de todos. Maurizio Arrivabene cai em janeiro de 2019 e para o seu lugar é alçado o diretor técnico Mattia Binotto. E quem seria o diretor técnico? Mattia Binotto. Como é que é? Sim, ele acumularia as funções e a Ferrari vai então com Vettel e Leclerc para a briga contra a Mercedes. Non devo accelerare lentamente, voglio annusarti con lo lentamente, lascia che ti parli soltanto alle orecchie, così se non ci sono sto nella tua mente, lentamente, voglio spogliarti coi miei baci. Na pré-temporada as coisas parecem promissoras, o carro faz o melhor tempo em todos os dias de teste da primeira semana. Na segunda semana, a Mercedes aparece com um carro cheio de atualizações e marca no último dia um tempo apenas milésimos pior que o da Ferrari. Mas depois de dominar por 2 semanas inteiras, todo mundo achava que a Ferrari ia levar 2019, ou ao menos lutar muito pelo campeonato. Todos saem dos testes com a pulga atrás da orelha. Quem estava escondendo o jogo? A verdade dura se descortinaria na primeira etapa do ano em Melbourne. Bottas vence e a melhor Ferrari cruza a linha de chegada no 4º lugar com Vettel, quase 1 minuto atrás. Leclerc é 5º, logo atrás de Vettel, obedecendo ordens para permanecer na posição. Na corrida seguinte, no Bahrein, as 2 Ferraris fazem a primeira fila com Leclerc em primeiro. Na corrida, Leclerc perde a ponta, mas consegue retomar. Vettel erra sozinho em disputa com Hamilton e os corações de Maranello rapidamente começam a gravitar na direção de um novo nome. Mais uma vez, a cultura impiedosa da Ferrari se impõe e o Vettel seria a bola na marca do pênalti. Leclerc venceria no Bahrein, mas tem um problema de motor e cede passagem então para as Mercedes de Hamilton e Bottas e faz um 3º lugar. O desempenho da Ferrari nas longas retas do Bahrein, lá discretamente na Red Bull, chama a atenção e Christian Horner começa a comentar que a velocidade da Ferrari em retas era surpreendente. Mas àquela altura ninguém deu bola. Vettel reage, faz 2 terceiros, 1 quarto, 2 segundos, quando chega na frente de Leclerc no Canadá, naquela polêmica vitória que lhe é tirada por uma punição ao retornar à pista na frente de Hamilton, e mais um erro não forçado de Vettel. Leclerc vai catando pontos e pódios até que nas longas retas de Spa e Monza a Ferrari parece imbatível. Em Monza especialmente, mesmo com o DRS aberto, as Mercedes de Hamilton e Bottas não conseguem ultrapassar de jeito nenhum e o Monegasco vence. Inclusive, na véspera, na classificação em Monza, o relacionamento de Leclerc e Vettel começa a ruir. A equipe tinha a estratégia dos pilotos se alternando e um dando vácuo para o outro, cada um numa tentativa
para os dois terem a chance de fazer a pole. Vettel dá vácuo para Leclerc na primeira tentativa e na vez de dar vácuo para Vettel, Leclerc se faz de sonso, acaba não entendendo e não dá vácuo para Vettel. A seu modo, Vettel resolve descontar o que considerou uma sacanagem. Em Singapura, Leclerc liderava a corrida e na primeira parte da prova anda mais lento que o necessário para economizar borracha. Vettel então para mais cedo e faz um undercut que não era teoricamente para ultrapassar Leclerc, e sim as Mercedes. Só que ele volta na frente de Leclerc e ignora solenemente o pedido para inverter posições e vence aquela corrida em Singapura, que seria inclusive a sua última vitória na Fórmula 1. E aí no fim de um ano já ruim, o ponto mais baixo da convivência entre o Leclerc e o Vettel acaba acontecendo aqui em Interlagos, quando eles têm um choque evitável na reta oposta que expôs a equipe a mais um vexame. Àquela altura, o zum no paddock sobre um motor ilegal da Ferrari cresce e a FIA responde a indagações técnicas da Red Bull e baixa diretivas técnicas que, surpreendentemente, de uma hora para outra, derrubam o desempenho do motor da Ferrari. No final do ano, a FIA chama a Ferrari para uma conversa e eles acabam fazendo um acordo sigiloso. Hoje sabe-se com razoável grau de certeza que o motor de 2019 supostamente queimava óleo lubrificante para gerar mais potência, além de enganar o fluxômetro de combustível. Eu já falei disso no ano passado nesse vídeo aqui, explicando o tema em detalhes. O acordo pega a Ferrari com o carro de 2020 quase pronto. Sem esses truques para obter mais potência com esse motorzão supostamente legal, o carro de 2020, que era feito para gerar mais downforce, se transforma numa âncora. Não caia no conto do vigário delirante de que a Ferrari foi forçada a limitar a potência do motor por um calço no curso do acelerador. Pelo amor de Deus. Sim, eu já ouvi isso. Foi apenas um motor que teve, supostamente, seus truques descobertos e a Ferrari teve que passar a andar com ele dentro do regulamento. E o acordo que foi feito com a FIA era confidencial porque se a coisa descambasse para os tribunais ia demorar alguns anos para se resolver. Detalhe interessante, esse escândalo do motor de 2019 teve uma dinâmica muito parecida com a do Spygate em 2007. Teve início no começo do ano, ninguém deu muita bola, mas de repente a coisa foi crescendo e no fim do ano era o tema dominante. Só se falava disso. E o acordo era confidencial e não foi aos tribunais, com a Ferrari topando assinar algo, comprometendo-se a colaborar com a fiscalização para o futuro, porque a FIA não tinha necessariamente pego a Ferrari fazendo algo de ilegal. E sim, coincidentemente, conforme a FIA foi fechando as lacunas da norma, aí sim a Ferrari teve uma brusca queda de desempenho, mas ninguém conseguiu provar nada. Chega! Com o motor produzindo bem menos potência e um carro gerando mais downforce, o tombo de desempenho foi gigantesco. Às vezes a verdade é menos divertida que a conversa de boteco, mas infelizmente é isso. E aí, a Ferrari, que tinha vencido 3 provas em 2019 e conseguido um vice nos construtores, despenca para o 6º posto em 2020. Como melhor resultado, eles fazem um segundo com Leclerc na Áustria e na Inglaterra, um 3º com Vettel na Turquia. 2020, que foi aquele ano atrasado pela pandemia até junho, e antes do começo da temporada, a Ferrari avisa que não renovará com Sebastian Vettel e assina para o seu posto com Carlos Sainz. Internamente na equipe, Vettel era considerado parcialmente culpado pelos infortúnios, especialmente em razão dos seus erros individuais. Além disso, a Ferrari já tinha àquela altura encontrado no seu coração um substituto, e Leclerc era o queridinho da vez. E o Vettel provavelmente estava sob imensa pressão nesses anos na Ferrari. Pressão interna. Aí você me perguntará, pressão interna dele ou pressão interna da equipe? E eu direi, os dois. Um bom exemplo disso é 2017. Lidando com um adversário dificílimo, o Hamilton, que não tinha dias ruins, ou se tinha dias ruins eram muito poucos, e com uma equipe que lhe dava mais suporte do que dava a Ferrari, o Vettel às vezes espanava, como em Baku. What the going on? Understood, we're reporting it. Focus on I have restart. damage, I think. Oh, hang on a minute. Binotto vira team principal e deixa a direção técnica, e o posto ficaria vago com 7 chefias se reportando ao team principal. Enrico Cardinale responderia pelo chassi, Davi Sanches pelo conceito de veículo, Fábio Montecchi por projetos de engenharia, Diego Ioverno por operação do veículo, Tiziano Battistini por design de chassis, Marco Aduno por performance e Diego Tondi por aerodinâmica. Me parece meio confuso, eu acho que é. Depois de um 2020 horroroso, a Ferrari dá sem dúvidas um passo adiante e faz um carro honesto para 2021,
conseguindo se sobressair na briga com a McLaren pelo terceiro posto nos construtores. A dupla Leclerc e Sainz trabalha bem em conjunto e o Leclerc consegue pontuar em 18 de 22 provas, fazendo um segundo lugar na Inglaterra com o melhor resultado. No outro carro, Carlos Sainz Jr. faz um segundo e 3 terceiros para terminar sua primeira temporada de vermelho na frente do badalado companheiro. Vira para 2022 e com um novo regulamento a Ferrari apresenta um carro ousado e diferente das adversárias Mercedes e Red Bull. E ficava a pergunta então, depois de uma boa pré-temporada: teria a trupe liderada pelo Binotto conseguido alguma coisa? A primeira impressão foi de que sim. Leclerc começa o ano em grande estilo e faz pole, vitória e volta mais rápida. Ele é segundo na Arábia Saudita, vence de novo na terceira prova do ano na Austrália, dessa vez com um grande chelém. Pole, vitória, volta mais rápida e liderando todas as voltas da corrida. Parecia então o começo de um ano promissor. Mas, como você sabe, eu não preciso repetir aqui a história recente, quebras, erros de estratégia, erros dos pilotos e a corrida de desenvolvimento lenta que faz com que a Ferrari fique para trás da Red Bull e no final do ano tome calor da Mercedes, que começou o ano muito mal, fazem de 2022 um ano que terminou com gosto bastante amargo para a Ferrari. A Red Bull, com Adrian Newey e Max Verstappen, amassa os vermelhos e vence o campeonato de pilotos e construtores com várias provas de antecipação. No fim do ano, começam a pipocar boatos de que Mattia Binotto estaria com o cargo balançando e que ele e Leclerc não se falavam desde o meio da temporada em Silverstone. Na última semana de novembro, encerrada a temporada, Binotto pede demissão, não sabemos se querendo ou não, e no momento em que eu gravo esse vídeo, não sabemos quem será o substituto. E então, para mostrar que esse negócio de, usando palavras de Galvão Bueno, corrida de automóvel é dinâmico pra caramba, mesmo depois de acabada a temporada, eu gravei o vídeo e não havia um substituto para Mattia Binotto, mas agora, como eu já noticiei aqui no canal, Frederic Vasseur, ex-chefe da Sauber, numa aparente vitória interna do Leclerc. Isso porque o Vasseur foi chefe dele lá na Sauber em 2018. Tomara que mais nada aconteça. A mais importante, famosa e vitoriosa das equipes, dona de 15 campeonatos de pilotos e 16 de construtores, uma marca icônica, a única equipe da Fórmula 1 que tem torcida e que pinta as arquibancadas de vermelho mundo afora com suas cores, mas no momento parece um grande navio à deriva. Será que o jejum de 2008 continua por muito tempo? Vão achar o caminho das vitórias? O tempo, com certeza, dirá. Essa foi a imensa história da escuderia Ferrari no episódio comemorativo de um ano desse canal como um veículo profissional de conteúdo sobre Fórmula 1 e corridas. Este agora é o meu trabalho. Eu agradeço aos 500 e tantos assinantes e aos 10 milhões de views que esse canal teve no seu primeiro ano. Se você quiser contribuir sendo assinante para que esse canal siga com o seu projeto de mudar o patamar do que se discute sobre Fórmula 1 no Brasil, essa provavelmente é a nossa missão. Clique no botão aderir ou seja membro aqui embaixo. O link também está lá embaixo na descrição. Valeu por tudo e um abraço.